para estar entregando nas mãos do Senhor, né, mais um culto, ao qual Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. Amantíssimo Deus, eterno Pai, glorificamos ao Teu nome, Senhor Jesus, nessa noite, para Te agradecer, Senhor, primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, pensamentos e atitudes perante a Tua presença. Pai querido, queremos Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, meu Pai querido, falando do Teu nome, porque assim como o Senhor mudou as nossas vidas, meu Pai querido, o Senhor também tem o poder, meu Pai querido, de transformar a vida de pessoas, meu Pai querido, ao qual já estão sem esperança, pessoas, meu Pai querido, ao qual já não sabem o que fazer com a sua vida, sua casa, sua família. Ó, meu Pai querido, o Senhor vem, meu Pai querido, aqui nesta noite. Ó, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Faça-se presente, meu Pai querido, neste lugar. Ó, meu Pai querido, porque reconhecemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Toma primazia, meu Pai querido, nesse lugar. Ó, meu Pai querido, a casa é Tua, Senhor. Ó, meu Pai querido, eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor, meu Pai querido, tome, meu Pai querido, nas Tuas mãos a cada oportunidade, a cada, meu Pai querido, louvor e tua, que venha chegar ao Teu trono, o Senhor venha se receber, meu Pai querido. Toma, meu Pai querido, a preleitora desta noite também nas Tuas mãos, Senhor, que eu creio que o Senhor já colocou no seu coração, meu Pai querido. Ó, meu Pai querido, a Tua mensagem, a qual o Senhor quer entregar para o Teu povo hoje. Toma a direção deste culto nas Tuas mãos. Entrega, meu Pai querido, a cada família, meu Pai querido, desse bairro, meu Pai querido. Ó, meu Pai querido, de Queimados, meu Pai querido, dessa cidade. Toma nas Tuas mãos, Pai. Todos aqueles que estão invocando ao Teu nome, Pai, crendo que o Senhor pode, meu Pai querido, libertar, curar e dar livramento, Senhor, e principalmente trazer a salvação. Pai querido, eu entrego, Senhor, o culto desta noite nas Tuas mãos. Entrego a vida do nosso pastor, também presidente, Vence Macedo. Ó, meu Pai querido, ao qual também está fazendo a obra, meu Pai querido, na matriz. Ó, meu Pai querido, entrego a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor continue sendo com ele, meu Pai querido. Ó, meu Pai amado, para que através da vida dele, outras vidas que estão encurvadas, meu Pai querido, venham se erguer, meu Pai querido, pelo poder do Teu nome, Pai. É o que eu te oro e te agradeço, e pedindo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio de nós, porque a casa é Tua, o louvor é para o Senhor, tudo é para Ti, em nome de Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita alegria, né? Estou aqui novamente na missão ao qual o Senhor Jesus colocou, não só para mim, para eu estar fazendo, como os demais irmãos também, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque assim como nós fomos evangelizados, louvado seja o nome do Senhor, abrimos o nosso coração e permitimos que a palavra do Senhor entrasse em nossas vidas, as nossas vidas têm sido transformadas e mudadas. Louvado seja o nome do Senhor através da palavra de Jesus Cristo. Assim também eu creio que outras vidas também serão transformadas quando abrirem seus corações para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e reconhecer Ele como o único e eterno Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra devocional dessa noite. Hoje é o dia das mães. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que mãe, louvado seja o nome do Senhor. Deus fez a mulher para poder gerar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que nós venhamos gerar bons frutos. Os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, que venhamos entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo e ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar, para que quando eles cresçam, ainda se apartem da presença do Senhor, eles venham se lembrar, louvado seja o nome do Senhor, do legado ao qual os pais estão ensinando, a herança, a verdadeira herança que nós pais devemos deixar para os nossos filhos. Não são as coisas materiais desta terra, porque elas perecem, mas devemos deixar, louvado seja o nome do Senhor, o verdadeiro
nós a palavra de Deus. Então, que venhamos, louvado seja o nome do Senhor, conduzir os nossos filhos o caminho que se deve andar, e o único caminho que existe é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, que venhamos conduzir os nossos filhos, se nós queremos dizer essa noite, eu amo os meus filhos. Então, se ama os seus filhos, conduza eles o caminho certo que devem caminhar aqui nesta terra. Porque aqui nós estamos apenas de passagem e somos apenas peregrinos. Cada um com uma missão diferente, ao qual o Senhor deu a cada um. E no final, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele vai prestar conta de tudo aquilo que fizemos aqui nesta terra. Então, que nós, quando venhamos apresentar as nossas mãos diante do Senhor, venhamos estar com as mãos cheias de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor, ao qual nós estamos fazendo aqui nesta terra, que é alcançando as almas perdidas, para que voltem para a casa do Pai, em nome de Jesus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Lucas, no seu capítulo 13, no seu versículo 10. É uma palavra muito conhecida, né? Hoje é o dia das mães, então vamos falar de mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes as mulheres estão andando com as suas vidas encurvadas, já deixaram de lado, louvado seja o nome do Senhor, a esperança, já desistiram, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, mas hoje, louvado seja o nome do Senhor, todas as mulheres já estão com a vida paralisada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, estas mulheres se levantarem e se posicionar e tirar toda a paralisia espiritual das suas vidas em nome de Jesus. Vamos para a palavra, Lucas capítulo 13, no seu versículo 10. A igreja que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar convidando nessa noite a nossa diaconisa Letícia, que ela está se sentando aqui, que vai ser a nossa pregadora nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o Senhor vai usar ela poderosamente para as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está dando a oportunidade para o nosso levita Gustavo para poder estar adorando ao nome do Senhor. Enquanto ele adora,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em ligação direta com o Senhor, em nome de Jesus. Na hora da igreja com a paz do Senhor. Amém. Botar o mão no bolo, quem quiser pode me acompanhar.
abertas para você entrar, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde o homem pode até fechar uma porta para você, Jesus é a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é a porta e Ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele sempre está à porta. Aleluia. E Ele bate. Se você deixar Jesus entrar na porta do teu coração nessa noite, Jesus, Ele tem o poder para transformar a tua história. Porque aqui a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Lucas, no seu capítulo 13, versículo 10 em diante, vai falar sobre uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, paralítica. Hoje é o tempo de pensar em qual área da sua vida ao qual você tem visto que tem se paralisado. Aquela mulher, ela tinha uma deficiência. Mas o que me chama muita atenção nessa palavra é que ela mesmo, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, ela ia para o templo. Eu não sei por qual problemas ou dificuldade você está passando nessa noite, mas siga o exemplo desta mulher. Ela ia para o templo. Essa mulher, ela andava encurvada, ao qual ela tinha uma enfermidade. A enfermidade que essa mulher ela tinha, quem colocou essa enfermidade nela, louvado seja o nome do Senhor, foi o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas enfermidades o diabo ele tem se levantado muitas vezes contra a igreja do Senhor, para poder fazer, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Deus vem andar encurvado, vem andar cabisbaixo, vem andar desanimado e muitas das vezes até mesmo prostrado. Quantos desistiram no meio da sua caminhada? Essa mulher estava sofrendo há 18 anos com essa enfermidade. Mas ela não desistiu, porque ela sabia que um dia a história dela ia mudar. Que ela toda vez, eu creio que quando ela entrava por aquelas portas da sinagoga, quer dizer, quando ela entrava pelas portas da igreja, mesmo estando encurvada, ela não desistia. Creio eu que ela sentava lá atrás, lá no último banco, porque ela muitas das vezes, com a sua deficiência, ela não queria ser vista pelas pessoas. Não importa onde você vai sentar, não importa a forma em que você vai entrar dentro da sinagoga, não importa do jeito que você vai entrar para dentro da igreja, o importante é que você entre com o teu coração aberto e com a esperança de que Jesus pode mudar a sua história. Aquela mulher ela não desistiu pela sua perseverança. Então, se 18 anos com aquela enfermidade, ao qual Satanás colocaram sobre a vida dela, então há 18 anos aquela mulher, mesmo com a sua deficiência, ela estava caminhando. Muitas das vezes acontece um problema, uma dificuldade, e as pessoas param de caminhar. As pessoas param de entrar para dentro da igreja e tentam resolver as suas vidas, os seus problemas com as suas próprias mãos. Aquela mulher, ela tinha mãos, ela tinha os seus pés, ela ainda mesmo com tanta dificuldade, ela caminhava, mas
mas ela perseverou. Hoje você pode estar orando pela vida dos seus filhos, para sair das drogas, da prostituição, dos vícios, da mentira, das vaidades desse mundo. E você de repente está olhando e está dizendo: já se passaram um ano, eu estou orando e nada acontece na vida dos meus filhos. Já se passaram 2 anos e nada mudou, ele está indo de mal ao pior. Já se passaram 3, 4, 5 anos. Eu já não tenho mais esperança. Eu vou desistir. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. O diabo ele veio para poder roubar a tua fé, para matar a tua esperança. Mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando você não desiste, quando você persevera, Jesus, ele se apresenta. Jesus hoje ele está aqui, nesta igreja apostólica, não que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Jesus ele se apresenta aqui nesta noite, porque ele vê a necessidade da sua igreja. Da igreja que não desistiu. Da igreja que ainda que Satanás tenha lançado um monte de enfermidade em cima. Enfermidades na alma. Que muitas das vezes é a depressão, é a ansiedade, é a opressão do inimigo. Que vem para tentar te matar, para te destruir. Mas aquela mulher ela não desistiu. Hoje a palavra que eu venho trazer para você, mulher que é mãe. Não desiste. Persevera. Lute. Outra resistência que às vezes vem tentar bater dentro da porta do teu coração. Para você parar. Para que você não entre na porta, louvado seja o nome do Senhor, da sinagoga. Para que você não entre na igreja. Resista, lute, persevera e entre para dentro do templo. Porque se você entrar para dentro do templo, como aquela mulher fez, não importa em qual lugar na cadeira você vai sentar. Eu quero te dizer que a vida daquela mulher, ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, mas ela creu que um dia Jesus ia chegar, ia ter um pregador diferente naquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo passou. E de repente ela achou que ia ser apenas um outro ministro que ia pregar a palavra do Senhor. Mas mesmo assim ela se apresentou dentro da igreja, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Sendo que o que ela não sabia, que era o próprio Jesus que estava ali presente, e era ele que ia ministrar naquela igreja. Hoje é Jesus que se encontra aqui presente, e é ele que quer ministrar ao seu coração, para trazer cura, para trazer libertação e para trazer salvação para a sua alma nessa noite. O tempo daquela mulher chegou. Aquela mulher com uma flor
A igreja ela está cheia. Ela está cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E quando há a presença do Espírito Santo de Deus, o milagre ele acontece. E Jesus chama aquela mulher. E na mesma hora, creio que aquela mulher deve ter pensado assim, eu? Ela deve ter olhado para um lado, deve ter olhado para o outro. Mas Jesus é você. E na mesma hora, aquela mulher, mesmo com as suas limitações, com as suas dificuldades, ela que andava encurvada, ela começa a vir de encontro a Jesus. Eu quero te dizer que quando você vem na caminhada para poder vir de encontro a Jesus, você já está recebendo um toque. E quando Jesus te toca, você que anda encurvado já começa a se levantar. Então hoje é o dia que Jesus ele quer te levantar com o toque dele. E ele quer fazer com que você, agora que a sua vida não mais encurvada está, ele vai fazer você se levantar e se posicionar diante da presença dele e declarar que só ele é Deus. Só Jesus é o Senhor. É Ele que cura, que salva, que liberta. É Ele que faz a transformação na tua vida. A vida daquela mulher foi transformada pelo toque de Jesus. Jesus hoje ele quer te tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa enfermidade que Satanás tem colocado sobre a tua alma, louvado seja o nome do Senhor, sobre a tua vida, e que de modo algum você tem conseguido se sair desta situação. Mas hoje, Jesus, como ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não há outro além dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te mostrar que quando você entra pelo caminho verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. E quando você vem na tua caminhada, ouvindo o chamado do Senhor, ele vai, a cada passo que você dá, a transformação na tua vida. Eu não sei qual a área da tua vida que está precisando ser transformada. É a tua área sentimental. Então recebe o toque de Jesus nessa noite. É a tua área espiritual. Recebe o toque de Jesus nessa noite. Porque é Ele que te chama. Louvado seja o nome do Senhor. É a tua área financeira. Deixa Jesus tocar nessa noite. Para que haja prosperidade na tua vida. Qual área da tua vida você quer receber o toque de Jesus nessa noite? Em qual área da tua vida que Satanás tem colocado as mãos aonde você coloca os teus pés e as tuas mãos você não consegue prosperar? Aonde tudo aquilo que você faz você não consegue encontrar? Louvado seja o nome do Senhor, uma solução para esse problema. E qual área da tua vida Satanás tem colocado as mãos dele? Porque pela tua fé, como houve a fé daquela mulher, se você ouviu hoje o chamado de Jesus, porque aquela mulher Jesus não a chamou, ela veio a Jesus e a sua vida foi mudada. A sua vida, ela foi alcançada pelo amor de Jesus. A graça de Jesus alcançou a vida daquela mulher. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Mas Jesus, Ele é o único que consegue contemplar o teu sofrimento. Muitas vezes queremos nos desabafar com alguém. Mas Jesus está falando, desabafa comigo. Porque quando eu voltei para o Pai, eu não deixei você órfão. Eu deixei com o Espírito Santo Consolador. Eu deixei um amigo verdadeiro ao seu lado. Sabe, nos momentos alegres, nos momentos de dificuldade. Aquela mulher, ela só entrava muito tempo para dentro do tempo, porque ela sabia, ela tinha esperança de que um dia o milagre dela ia chegar.
Mas hoje, Jesus, Ele está dizendo que é o tempo de recomeçar. Hoje é o tempo que Ele quer fazer algo novo na tua vida. Hoje é o tempo de restauração. Hoje é o tempo que Deus vai restituir a tua vida tudo aquilo que Satanás tentou roubar de você. É a tua alegria que Ele vem tentando roubar. Jesus, nessa noite, Ele quer trazer felicidade para a tua vida. E a alegria de Jesus não é uma alegria momentânea. Porque quando Jesus, Ele chega, Ele traz vida. Houve uma vida nova para aquela mulher e hoje Deus quer trazer uma nova vida para você também. Então nessa noite, peça ao Senhor, Senhor, toca em mim. Toca em mim nessa área, meu Pai querido. Louvado, fala com Ele. Porque aquela mulher estava sentada e ela não falava com ninguém, ela falava com Jesus. E tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que você fala em oculto com o Senhor, Ele vai te exaltar publicamente. A vida daquela mulher foi mudada e transformada publicamente. E Satanás, ele foi envergonhado. Eu quero te dizer nessa noite, ainda louvado seja o nome do Senhor, que você persistiu e não tem desistido. Eu quero te dizer, Deus tem promessa na tua vida, porque você também é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem promessa. E as promessas de Deus nessa noite, nesse culto de adoração ao Senhor, onde se confia sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, você só precisa crer, você só precisa acreditar, e você só precisa perseverar. Mesmo há 18 anos, com aquela dificuldade que aquela mulher tinha, ela não desistiu de entrar para dentro do templo e adorar o nome do Senhor. Se você hoje não tem força para adorar o nome do Senhor, peça ao Senhor, Senhor, renova as minhas forças nessa noite, porque eu sei, Senhor, que eu nasci para te adorar. Senhor, eu não sei qual vai ser a tua dificuldade, qual tipo de paralisia que Satanás colocou sobre a tua vida para matar a tua fé, para que você venha perder a esperança. Fala com Jesus nessa noite, que hoje Jesus ele quer mudar a tua história. E você, quando você toma a decisão de entrar para dentro do templo, ainda que com muitas vezes você não consegue uma palavra dizer, por causa de tanta dor e sofrimento, enfermidade da alma que Satanás tem colocado sobre a sua vida, mas Jesus ele contempla o coração, ele contempla o seu sofrimento. Jesus ele tem o poder de ir lá no seu mais profundo íntimo, aonde o homem não consegue entrar, Jesus consegue entrar. Jesus, no meio de tantas pessoas naquela sinagoga, Jesus ele contemplou o coração daquela mulher. Hoje Jesus ele está contemplando o teu coração, é por isso que ele que te chama. É por isso que Jesus nessa noite ele quer que você abra o teu coração, para que você seja atraída pelo Espírito Santo de Deus para dentro do templo, para que Jesus ele possa mudar a tua história. A vida daquela mulher que andava encurvada, eu creio que quem dava força a ela era o próprio Jesus, era o próprio Deus, para ela não desistir. Deus hoje, Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, levantar vidas encurvadas aqui nessa noite. Ele quer te levantar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer mostrar, louvado seja o nome do Senhor, que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouve o teu clamor, Ele ouve, louvado seja o nome do Senhor, a aflição do seu coração nessa noite. E hoje Ele está aqui para poder renovar a sua vida. A vida daquela
restaurado. Quando Jesus ele chama, e quando a gente obedece, ele toca. E quando ele toca, há cura. E quando Jesus toca, há livramento. E quando Jesus toca, há libertação. E quando Jesus toca, há vida, há renovo, há restauração. Então hoje, Jesus ele só veio aqui nessa noite para poder louvar o seu nome do Senhor, fazendo que você venha receber o toque dele nessa noite, o toque de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor e te colocar em pé nessa noite. Aquela mulher, quando ela se aproxima, ela logo se endireita. E quem se endireita diante do Senhor, a vida é transformada. Se eu xingava hoje, eu não vou xingar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu só tinha pensamentos negativos, hoje eu só terei pensamentos positivos. Então, quando Jesus chega na minha e na sua vida, nós somos transformados, não ficamos da mesma maneira ao qual nós recebemos os chamados do Senhor. Quando há um chamado, há transformação. Não recuse o chamado do Senhor sobre a tua vida. Quantas vezes o Senhor tem te chamado, não evita e você tem recusado. E o diabo ele vem causando enfermidade na alma, no espírito, e vai indo de mal a pior. A vida vai andando cada vez mais encurvada, vai vindo tristeza, vai vindo opressão, vai vindo depressão, ansiedade. Mas não entra para dentro do tempo, porque está olhando para as coisas dessa terra. As coisas dessa terra, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar remédios para que eu venha me curar. Ou eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Você quer um remédio que possa te curar nessa noite? Eu tento, no meio da tua deficiência, na tua dificuldade, naquilo que te fez você parar de buscar ao Senhor, aquilo que fez você desistir de entrar para dentro do templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje Ele está falando. Posicionamento. É tempo de posicionamento diante do Senhor. Aquela mulher se andava encurvada. Hoje, quantas vidas que serviam ao Senhor já não servem mais, porque estão com essa deficiência que o Satanás colocou no seu espírito e anda olhando para as coisas dessa terra, ao qual perecerão. Mas a palavra de Deus não perecerá. Essa é a única, louvado seja o nome do Senhor, que permanecerá é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é cura, ela traz paz, ela traz o consolo, ela traz, louvado seja o nome do Senhor, correção. E muitas das vezes, vidas estão andando encurvadas, porque receberam a repreensão de Deus e não aceitou. Então anda, louvado seja o nome do Senhor, desistiu de entrar para dentro do templo e está andando por este mundo com suas vidas encurvadas, um dia após outro, um dia após outro. Aquela mulher fez diferente, as dificuldades até estavam vindo. Quanto mais dificuldade Satanás colocava na vida daquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, mais fé Deus fazia ela ter. Louvado seja o nome do Senhor, ela não desistiu. Ela ainda que não conseguia se endireitar, ela
isso. Ei, louvado seja o nome do Senhor, eu não consigo me endireitar, mas a minha confiança não está nas coisas dessa terra. Eu vou andar para diante do vento, porque a minha confiança está no Senhor. Hoje eu não consegui erguer a minha cabeça, tomando humilhação, tomando desprezo, por causa louvado seja o nome do Senhor da rejeição. Mas hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu devo te fazer honra.
Jesus tem promessa para a tua casa, para a tua família. Os planos que Jesus tem para a tua vida é de paz. Mas o que o diabo é de destruição. Família é um projeto de Deus. E o diabo ele veio para destruir. Ele veio para poder roubar a tua família. Mas Jesus ele quer que apenas um entre para dentro do templo. Jesus quer que apenas um da família, louvado seja o nome do Senhor, ouve o seu chamado. Fica atento nessa noite no chamado que o Senhor tem para a tua vida. Porque através da sua vida, outras vidas vão ser transformadas. Porque vai ver o milagre que Deus vai operar na tua vida. Havia os principais da sinagoga também dentro daquela igreja. E quando viram que a vida daquela mulher, ao receber o toque de Jesus, aquela mulher, ela se endireitou. Quer dizer, ela se posicionou e pôde ver Jesus. Jesus quer nessa noite não só curar. Jesus quer nessa noite não só libertar. Jesus quer fazer com que você venha elevar um nível de intimidade com Ele. Aquela mulher se apresentou. Nós só somos tocados porque nós temos intimidade. Aquela mulher foi trocada porque criou uma intimidade com o Senhor. Hoje Jesus ele quer criar uma intimidade com você. Deixa Jesus te tocar nessa noite. Deixa ele te tocar nessa noite. Ei, hoje ele te chama porque ele quer te dar um toque diferente nessa noite. Existem pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. Mas existem outras pessoas que são elas que têm que tocar em Jesus de forma diferente. Essa mulher, pela sua fé e perseverança, Jesus tocou nela, porque ela já não conseguia se erguer. Mas no livro de Marcos, no seu capítulo 5, em diante também vai falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela padecia há 12 anos com essa enfermidade. E aquela mulher era vista, era excluída da sociedade, considerada como impura, considerada como imunda. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde ela se aproximava, as pessoas saíam de perto. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Hoje não é diferente. Enquanto as pessoas estão te desprezando, Jesus está dizendo: atende o meu chamado nessa noite, porque eu me aproximo de você. Jesus se aproximou daquela mulher paralítica, porque ela veio. Agora a mulher do fluxo de sangue, louvado seja o nome do Senhor. Deus precisava fazer um tratamento dela diferente. 12 anos ela sofrendo com aquela enfermidade. Aquela mulher ela já tinha também ouvido falar de Jesus, mas ela conhecia a lei de Moisés. Mas Jesus, quando ele passa, ele vem apresentando a graça. A graça é um favor imerecido. E quando Jesus ele vai atender o chamado de Jairo, aquela mulher, louvada seja o nome do Senhor, dentro da sua casa, ela sabia que não podia tocar em ninguém, muito menos tocar nas caixas de ninguém. Porque se ela toca em alguém, aquela pessoa também era considerada impura. Aquela pessoa também era considerada impura. E ela seria levada para fora da cidade e ser apedrejada até a morte. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher ela conhecia a lei, mas eu quero te dizer que ninguém que se apresente até Jesus, ainda louvado seja o nome do Senhor, que para o homem pode ter o decreto de morte, mas Jesus diz: eu sou o dono da morte e dono da vida. Ei, louvado seja o Deus, Jesus que tem a chave da morte, Jesus ele tem a chave da vida. E ninguém que vai até Jesus
de maneira nenhuma Jesus lança fora. Se você atender o chamado de Jesus nessa noite, o homem pode te jogar fora, mas Jesus não te joga fora, não. Ele te acolhe, ele te toca, ele muda a tua história e faz com que você venha andar de cabeça erguida. Sem vergonha. Não vai andar mais com vergonha. Sem tristeza, sem amargura de alma. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela soube que Jesus estava passando, ela saiu da sua casa. Mas antes de sair da casa dela, ela determinou no seu coração, dizendo: se ao menos eu tocar na obra de Jesus, eu serei curada. Ei, tem que partir de mim, tem que partir de você. É você que sabe o problema que você está passando nessa noite. Aquela mulher no meio da sua dificuldade, ela colocou um propósito no seu coração antes de você chegar até Jesus. E não antes de você entrar lá dentro do templo, entra com um propósito, não anda para assistir somente a só mais um culto. Não é só mais um culto, porque Jesus está na casa. E quando Jesus está, há livramento, há libertação, há cura, há salvação. E aquela mulher, o desejo do seu coração era ser curada, era ser amada, era ser tocada. Tocada que eu falo, querida, muitas das vezes, receber um abraço. Quem ia abraçar aquela mulher? Hoje, quem vai abraçar um morador de rua? Eu não. Está fedendo. Não, eu não. Está sujo. Mas Jesus fala: a vida dele, ou a vida dela é tão preciosa para mim, como a sua é. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O homem pode fazer acepção de pessoas, mas Jesus, ele não faz, não. Então Jesus fala: eu não vim pelos santos, eu vim pelos doentes. Eu não vim pelos justos, mas eu vim pelos pecadores, para levá-los ao arrependimento. Quando há arrependimento, há cura. Quando há arrependimento, há libertação. Quando há arrependimento, há salvação. Aquela vida daquela mulher, quando ela sai de dentro da tua casa para ir até Jesus, ela saiu com propósito. E ela dizendo em seu coração: se tão somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Creio eu que ela disse: eu quero tocar só na orla. Eu não quero nem tocar nele para eu não tornar ele impuro. Ela conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Mas o que ela não entendia, que até no meio da caminhada dela, da sua deficiência, da sua dificuldade, haveria uma multidão diante dela. Para você, muitas das vezes, para você descer diante da presença do Senhor, vai haver multidão de problemas para você não se chegar. Mas aquela pessoa que tem determinação no seu coração e dizer: eu quero ser curada, eu quero ser liberto, eu quero louvado seja o nome do Senhor, ser salvo. Ela vai arrumar uma estratégia. Aquela mulher, em meio à multidão, ela veio por detrás, ela veio por debaixo. Por debaixo, eu quero te dizer, querido, que é sinal de humilhação. Não queira no momento da tua dificuldade você querer se apresentar diante do Senhor Jesus com autoridade. Se apresenta diante de Jesus, não mostrando para Ele quais são as suas qualidades. Mostra para Jesus nessa noite qual é a sua deficiência. Reconheça para Jesus nessa noite qual está sendo a tua deficiência nessa noite. Eu fumo, eu cheiro,
poder. Jesus libera poder. Jesus libera virtude. E ele para. Ele para porque aquela mulher, mesmo com a sua deficiência, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Hoje, o que você pode fazer para poder chamar a atenção de Jesus para essa deficiência que se você se encontra hoje, para esse problema que você se encontra hoje? O que você pode fazer para poder chamar a atenção de Jesus? Aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, o que chamou a atenção de Jesus para ela foi a perseverança, foi a fé, foi não desistir. Agora a mulher do fluxo de sangue também foi a fé, foi a perseverança que fez com que ela alcançasse um milagre na vida dela. Não tem outro lugar melhor para estar do que na presença do Pai. É o Pai que te cura. O Pai, ele ama o Filho de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que você está perecendo até hoje? Por que você está deixando se permitir que o diabo coloque enfermidades sobre a sua alma nesta noite? Jesus foi um sacrifício vivo por mim e por você. Todo castigo, todo pecado que estava sobre nós, Jesus, ele carregou sobre si naquela cruz do Calvário. Mesmo sendo santo, ele se fez maldito por causa de mim e por causa de você. 100% santo, 100% homem, 100% Deus. É Jesus. A promessa que ele tem na tua vida, o diabo ele vai tentar te impedir. Mas não desista. Os planos e os projetos de Deus não podem se frustrar. Os planos de Deus não podem morrer na tua vida. As promessas, tudo que Ele já tem preparado para você, só está demorando porque você desistiu no meio da tua caminhada de entrar para dentro do tempo. Tem deixado toda a enfermidade que o diabo tem colocado. Muitas vezes o teu problemas é a dívida. São problemas familiares, no casamento, com os filhos, a falta de emprego. E muitas das vezes desistir de entrar para dentro do tempo. Mas hoje, Jesus quer que você atenda o chamado dele. Entra que ele quer te tocar nessa noite. E quando ele toca, ele transforma a tua história. Ele muda a tua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela não perdeu tempo. Ela se antecipou. Ela correu. Ela veio de baixo. Ela toca. Ela recebe a cura naquele momento. Aonde não havia mais vida para aquela mulher, nem esperança, Jesus trouxe de volta
vida? Há quanto tempo os seus filhos estão perdendo a vida nesse mundo? Até quando, mãe? Até quando, pai? Você vai deixar de se posicionar diante do Senhor e entrar para dentro do templo e começar a clamar ao Senhor? Senhor, eu vim aqui porque eu sei que há muito tempo os meus filhos desistem de mão lá fora. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela perdia sangue há 12 anos e o diabo decretou a morte. O diabo está querendo decretar a morte da tua família lá fora, mas para que venha livramento é necessário alguém entrar para dentro do templo, alguém fazer uma campanha de fluxo de sangue e ir correndo até Jesus, se mostra diante dele e diz: Senhor, eu preciso de vida, vida, porque Jesus nessa noite te vem para dar vida e vida em abundância. Aquilo que você queria buscar para você hoje, Jesus vai lhe trazer como você deve para a sua casa também. O plano que Jesus tem para a sua vida não é de morte, é de salvação, é de vida. Quer ter uma vida com Deus nessa noite? Atenda o chamado do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus hoje ele quer tirar esse fardo pesado que você está carregando e trocar com dele que o fardo dele é leve. Todo fardo pesado ele já carregou lá naquela cruz do Calvário. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. O véu que separava, louvado seja o nome do Senhor, não separa mais. O véu ele se rasgou. Hoje você pode ter uma intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, você não precisa mais esperar por ninguém fazer isso por você. Você tem que entender que na sua casa o chamado que Deus tem é com você. E não que Deus tem chamado é com você. É você que precisa entrar para dentro do tempo para que toda a sua família venha acessar. Quer que teu marido seja salvo? Quer que teus filhos venham ser salvos? Entra para dentro do templo. Entra para dentro do templo. Para poder receber o toque de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. A mulher do fluxo de sangue, quando ela entende isso, ela vai até Jesus. Quando ela chega até Jesus, ela toca e ela sente a vida voltando para ela de novo. Ela foi com o propósito de ver que quando ela não podia mais contar com o homem, aí sim ela foi contar com Deus para não morrer. Não espera a morte chegar para você tomar uma atitude. Não espera, querido. Não espera, querido. Aquela mulher, ela sabia que a sentença dela era de morte. Ela foi até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, ela toca. É no meio do tua dor. É no meio do teu sofrimento. Você pensa que ninguém pode te ajudar. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu quero te ajudar. Eu quero mudar a tua história nessa noite. Tem até se passado os anos. Tem até se passado meses. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu vim aqui no templo porque eu vi a necessidade para que a morte não entre dentro do seu lar. Eu vim para poder trazer a vida. Jesus, em todo lugar que ele chega, ele sonhava porque ele vê que há uma necessidade. Há outras forças espirituais malignas estão trabalhando e as pessoas não sabem mais o que fazer. Aí Jesus ele se apresenta
causa de sua morte. Mas Jesus, pelo amor que Ele tem tão grande pelos seus filhos, por nós, Ele para em meio a uma multidão, Ele para na sua caminhada, Ele para em meio a um trajeto ao qual Ele já estava fazendo para a casa de Jairo. Porque existe casos, irmãos, de urgência e de emergência. O caso da filha de Jairo era de urgência, mas o daquela mulher era de emergência. Se ela perdesse aquela oportunidade, não haveria uma nova oportunidade para ela. Então, por isso, Jesus parou a sua caminhada. Mas Jesus, louvado seja o seu Deus, aquela mulher, quando Ele para, Ele vira e pergunta no meio da multidão: quem me tocou? E aí aquela multidão, os discípulos vão dizer para Jesus: Senhor, quando tu perguntas quem te toca, se uma grande multidão te toca, te aperta, te oprime. Mas Jesus, Ele chega e diz: ei, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder, de mim saiu virtude. Você entende que quando você toca em Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus te libera poder, Jesus te libera virtude para a tua alma, para a tua vida. E aquela mulher, sabendo o que ela fez, e quando ela não podia fazer, ela para. Ela estava indo embora. Ela, depois de receber a cura, ela estava se afastando do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, Jesus te cura, não é para você se afastar dele. Jesus te cura, é para você se aproximar cada dia mais dele. A mulher que estava indo embora, Jesus pergunta quem tocou ela, temendo e tremendo. Ela levanta a mão e diz: Senhor, fui eu. E a palavra de Deus vai declarar que ela conta toda a verdade em meio à multidão, com risco de morte, com risco de ser condenada pelos homens, mas o homem, o Senhor Jesus que estava ali, é o Deus que dá a absorção, Ele pode absorver. Louvado seja o nome do Senhor, todo julgamento de morte ao qual o homem pode decretar. Aquela mulher, ela deve ter ficado confusa: o que eu vou fazer agora? Já havia um decreto de morte para mim, mas toquei em Jesus, eu recebi a cura, e agora eu estou sarada. Se eu contar, vão me levar para fora da cidade e vão me apedrejar e eu vou morrer. O que eu faço? E a Bíblia ela pensar, mas ela vem e resolve. Ela escolheu falar toda a verdade. E ela conta toda a verdade para Jesus, o porquê ter ficado naquela situação. Será que nessa noite você pode contar para Jesus o porquê você está passando por essa situação? Ou até quando vai ficar se vitimando, dizendo: eu saí da igreja por causa do fulano, eu saí da igreja por causa do fulano, eu me afastei porque aquela mulher, ela recebeu a cura e estava se afastando. Ela podia dizer: eu me afastei porque todos que estão aí junto com Jesus vão querer me matar, vão querer me apedrejar. Não, querido, eu quero te dizer: se Jesus, Ele te cura, é para você se aproximar dele. Ele te dá livramento, é para você se aproximar dele, não para você se afastar dele, mas esperando que ela poder ouvir o chamado do Senhor e entrar para dentro de dentro. Aquela mulher, ela conta toda a verdade. Com medo de pensar: agora eu tornei Jesus impuro. Quero te dizer nessa noite, querido, aquele que toca em Jesus, de forma alguma pode tornar Jesus impuro. Pelo contrário, quando nós tocamos em Jesus, somos nós que nos tornamos limpos, porque ninguém pode tornar Jesus impuro. Pelo contrário, somos nós que nos tornamos limpos. Hoje Jesus quer limpar a tua igreja, hoje Jesus Ele quer limpar o teu povo. Mas para isso, tem que falar toda a verdade.
chamando? Até quando vai recusar o chamado do Senhor? Até quando vai recusar o chamado do Senhor? Por um tempo aquela mulher recusou, mas quando foi decretada a morte, ela resolveu vir até o dono da vida. Venha pelo amor, venha pela fé, venha, porque o dono da vida ele está aqui. O dono da vida, quando ele chega, é a mudança de vida. Jesus ele quer fazer esse cumprir na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu povo, todas as promessas que ele tem prometido. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele é fiel. Ele não desiste de você. Muitas das vezes podemos desistir de Jesus, mas Jesus ele nunca desistirá do seu povo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houve vida naquela mulher do fluxo de sangue, na primeira oportunidade, a esperança, louvado seja o nome do Senhor, que ela tinha, se transformou em milagre. Hoje Deus quer operar um milagre na tua vida. Depois de ela contar toda a verdade, aí sim Jesus diz para ela: vai, a tua fé te salvou. Agora ela pode ir, para que através da vida dela que foi mudada e transformada, trazer esperança para a vida de outras mulheres que estão passando pela mesma condição. Louvado seja o nome do Senhor. E ela diz: eu conheci um homem, tem até a lei de Moisés, mas eu conheci Jesus. Ele, a graça dele alcançou a minha vida. Ele não só me curou do fluxo de sangue, como ele também me salvou. Jesus ele não só quer curar as feridas do corpo, dos órgãos, ele quer curar a alma. Ele quer curar almas nesse lugar. Ele quer curar almas aqui neste lugar, neste bairro. Almas abatidas, almas que estão andando encurvadas nesta cidade. Jesus ele veio aqui porque ele viu nessa cidade. Ainda que haja uma grande multidão, Jesus ele está ouvindo, é o Deus amor. Jesus está ouvindo, é o Deus choro. Que só você sabe tudo aquilo que muitas das vezes você sabia para os outros, mas no seu interior você está chorando, você está sofrendo, você está sem direção. Aquela mulher mesmo com tanto sofrimento, quando ela ficou ocupada 18 anos, ela não perdeu a direção e vinha todos os dias para o templo. Venha para o templo. Ainda que os principais da sinagoga que ainda estão dentro do templo vão querer questionar aquela mulher. Não é lícito. Não é lícito que essa mulher venha ser curada no dia de sábado. Há 6 dias na semana para que ela venha e seja curada. Eu quero te dizer uma coisa: o homem não pode determinar o dia que Deus vai operar o milagre na tua vida. Quem pode determinar isso é somente eu. Quem pode determinar isso é somente você. Se levantando, tendo atitude e vindo para o templo e dizer: contar para o Senhor toda a verdade, contar tudo aquilo que vai acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Só depende de mim, depende de você. Os principais da sinagoga
desta prisão. No dia do sábado, esta filha de Abraão. Ei, querido, Deus tem promessa para a tua vida. Você também é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Abraão. E tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E Jesus ele vai dizer para as pessoas. Há 18 anos, Satanás tinha ela presa, mas por ela não desistiu. Hoje eu solto. Hoje Jesus está abrindo prisões espirituais ao teu favor. Somente porque você recebeu o chamado do Senhor e não desistiu. E veio, recebeu o Deus do toque, recebeu a cura, recebeu a libertação e a salvação. Não só para ti, mas para a tua casa. Assim louvado seja o nome do Senhor. Deus tem promessa na tua vida. Assim eu vou estar chamando a nossa missionária Roberta. Enquanto ela adora o Senhor, para a gente estar tirando os dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E a nossa preletora, creio que ela já está preparada ali em nome de Jesus. Enquanto a nossa missionária, ela adora o Senhor, vamos estar tirando dízimos e ofertas. Santo e Deus, Pai do Senhor.